Graças a Deus, né? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos em torno da palavra dele. Nós estamos vivendo um tempo, como já houve em outros tempos, como diz as Escrituras, eles não suportaram a sã doutrina, né? Nós estamos vivendo num tempo de novo, onde as pessoas não têm suportado a sã doutrina, a palavra de Deus. Aceitam uma mistura, um evangelho misturado, mas não aceitam a pura palavra de Deus. Isso é perigoso, porque até quando o Senhor vai esperar? Muitos estão acomodados e eles não saberão quando o Senhor voltar. Os que estiverem apercebidos, o Senhor nos deu até uma parábola, né? As 10 virgens, as que ficaram acomodadas não viram na hora que o noivo chegou. Vamos ficar apercebidos, né? Eu vou ler aqui, vamos ficar de pé, por favor. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, do verso 8 ao 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Viu o que Pedro disse aqui? Depois de haveres padecido um pouco. Existe vitória sem luta? Não tem como nós chegarmos até o dia do Senhor, até o arrebatamento, sem ter que tomar uma posição. Depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo, que é o Senhor, nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Agora em Efésios capítulo 6, verso 10 até o 17, vou botar aqui um pouquinho. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando até aqui. Amado Deus e Pai Celestial, abençoa-nos, Senhor, lemos a Tua Santa Palavra e peço que o Senhor faça com que ela fique viva dentro de nós. Perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas e guia-nos em tudo, Senhor, que é bom, tudo que edifica, e dá-nos, Senhor, entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podemos. Graças a Deus, né? Porque muitas vezes nós percebemos e vemos muitas pessoas resolvendo seus problemas sem tomar essa armadura de Deus, né? Muitas vezes nós queremos resolver as coisas a nosso modo, né? Ontem nós lemos aqui em Hebreus, onde Paulo diz que é impossível que aqueles que foram abençoados, que participaram do dom celestial, gozaram do benefício da presença do Senhor, foram justificados, foram santificados, mas quando lhes foi apresentado o Espírito Santo, a natureza divina, a palavra de Deus, eles recaíram, eles rejeitaram e voltaram para trás. Quando você volta para trás, você volta a praticar as mesmas coisas. Só que tem uma coisa: quando era no tempo da ignorância, havia condições, havia um sangue em teu favor. Mas depois que aquilo já não é mais ignorância e você volta a praticar aquilo, é consciente. Uma mentirinha aqui, um errinho ali, laços de Satanás aqui e ali, não vigia. Começa a voltar a praticar as coisas do mundo. Um dia nós tiramos a televisão de dentro de casa. Percebe a situação? Um dia nós chamamos aquilo de maligno, porque traz coisas malignas. Não há necessidade para um cristão ter um, porque ela não traz boas coisas. Muita influência ruim, muita pregação errada, homossexualismo, prostituição, mentira, roubo. Um dia nós abominamos, hoje está dentro dos lares. E as pessoas não dão conta de tirar. Mas por que não dá conta de tirar? Porque quando eles estavam seguindo a santificação até chegar ao batismo do Espírito Santo, quando lhes foi anunciado o que era o Espírito Santo, não suportaram, rejeitaram, voltaram para trás. Para essas pessoas, Paulo disse: não resta mais sacrifício. O sacrifício que limpou ele da mentira lá atrás, para essa não serve mais. Porque para ele deixar de mentir, ele teria que ser selado. Não quis o Espírito Santo, fica com a natureza do pecado ainda e volta para o pecado. Se não completar a terceira etapa, volta para trás. E quando você voltar a praticar as mesmas coisas, não resta mais sacrifício, porque não é mais ignorante. Paulo disse aos Hebreus capítulo 6, no 10, que não resta mais sacrifício para aqueles que recaíram.
Então aqui, o apóstolo Paulo também fala aos Efésios, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ora, mas como revestir de toda a armadura de Deus, se na hora que nós tivemos que ser cheios de Deus, nós rejeitamos Ele? Rejeitamos o Senhor. Aí vem as provas. Eu não tenho nada disso que Paulo disse. Quando é que você tem? Vamos ver aqui. Tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Verdade? Será que os crentes chamados cristãos, têm primado, têm se preocupado em andar falando a verdade? Começando pelas doutrinas falsas, que já é uma mentira, porque não foi o Senhor que disse, pelo batismo errado, que não existe nas Escrituras, mas eles insistem em dizer, por uma trindade que não existe na Bíblia, mas eles ensinam em falar dela, insistem, mentem para levar vantagem, mentem nos negócios, mentem do jeito que dá certo, deu certo, só estão mentindo. Por que será que eles voltou a mentir? Não completou a terceira etapa. Homem nenhum dá conta de servir a Deus. Isso não é coisa de ser humano. Obedecer a palavra de Deus é coisa do próprio Espírito de Deus. Ele, dentro do homem, faz com que o homem obedeça a sua palavra. Mas quando foi apresentado para eles o que era a terceira etapa, quando o pregador fala das condições e dá o exemplo da natureza divina, como o Senhor Jesus é, como Ele é a sua palavra, aí quando a gente passa qual é a posição, eles começam negativos, para trás. Aí eles começam a buscar argumentos, e são os crentes fronteiriços, o irmão Branham diz, que não quer realmente chegar até a promessa. Para ele estava bom comendo bagaceira lá no Egito. Então, não encheu do Espírito Santo, voltou para trás, virou um mentiroso, de novo, mentira para todo lado. Então não tem como ele resistir o diabo, porque ele não consegue ficar sem mentir de novo. Antes ele suportava, quando ele clamou ao Senhor, Senhor, eu preciso parar com isso, mensagem de demonologia, espírito sedutor, demônio no espírito. O profeta diz, há demônio na carne, demônio no espírito, câncer na carne, câncer no espírito. E ele clamou, eu não gosto disso, eu não quero mais mentir. Eu não gosto disso, eu não quero mais andar desse jeito. Você clamou por sua santificação. Mas quando foi apresentado o que era o Espírito Santo, muitos voltam para trás. E quando eles voltam para trás, ele não é um soldado de Cristo. Ele pode ser crente, pode ser religioso, pode ser o que for, mas ele não é um soldado de Cristo. Porque como ele pode ser um soldado de Cristo, se ele não consegue vestir a roupagem, não pode calçar toda a armadura, não é verdadeiro com todo mundo, é mentirinha daqui, mentirinha dali, rolo daqui, rolo de lá, então ele já não consegue cingir os lombos com a verdade, como Paulo diz aqui. Vestir a couraça da justiça, as pessoas que não aceitam o Espírito Santo, que não cedem seu coração para Deus morar, eles não são mais justos, são injustos. Vai fazer um negócio, lesa outra pessoa, mente para levar vantagem e lesa outra pessoa, não é justo com o outro, não anda com justiça com as pessoas.
como que essa pessoa pensa em ir para o céu? A Bíblia diz que nós um dia julgaremos até os anjos. Como que eu vou julgar alguém se eu não sou nem justo aqui na terra com as pessoas? Sempre levando vantagem, sempre dando lado para Satanás com o espírito de levar vantagem. Então eu não posso também vestir a couraça da justiça. Eu já não posso cingir o lombo com a verdade. Voltei para trás, eu não aguento mais ficar sendo mentirinha. É tanta coisa que eu já menti tanto que agora eu tenho que continuar sustentando mais mentira. Eu não consigo ser justo, porque eu voltei para trás. O que eu fazia antes e pedi para largar, agora eu estou fazendo de novo. Não dá para vestir a couraça da justiça. Você já está perdendo duas partes da vestimenta. Como que vai a batalha? Despreparado. Como pode ser que é um soldado de Cristo? Você não pode ser um soldado de Cristo com mais ou menos, né? Até uma altura você é soldado de Cristo, depois se bandia para o lado do inimigo e começa a agir como um mundano. Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós temos levado paz? O profeta disse, se eu não me engano, na mensagem Estatura de Varão Perfeito, também que nós somos criadores de atmosferas, porque na estatura do varão perfeito, para começar, você não tem a estatura do varão perfeito se você não tem o Espírito Santo, tá? Você não tem. Você não tem a natureza de Cristo, você não tem a estatura, você não tem a posição do varão perfeito. O varão perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Se você não completou a terceira etapa, você não tem a estatura de varão perfeito. Você pode saber o que é, você pode ler sobre o assunto, mas em você não age. E o profeta diz, Deus está dando testemunho através dos seus filhos na terra, que ele vive. Frutos através dos seus filhos. E a estatura de varão perfeito, as 7 naturezas do Cordeiro, só manifesta através do Filho quando ele completa a terceira etapa. Até na santificação você não pode ter isso, porque é a natureza do varão perfeito, não é a tua natureza. Então, na estatura do varão perfeito, vamos ver as naturezas do Senhor: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Então, o segundo degrau aqui é virtude. O Senhor Jesus era virtuoso? Sim. Um exemplo muito conhecido é a mulher do fluxo de sangue, que ao tocar nos seus vestidos, virtude saiu dele. O que é virtude? Virtude é o poder de Deus, é a unção do Senhor, é o poder da criação, é o que transforma nada em alguma coisa, é o que pode chamar a existência de onde não existe, ou pegar uma coisa e transformar em outra. O Senhor pegou barro e transformou no corpo humano, depois ele pegou água e transformou em vinho numa festa de casamento. Poder criativo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem fé. Mensagem Fé Perfeita, o irmão Bruna diz, você não tem fé perfeita até que você tenha o Espírito Santo. Só Ele te leva a crer em toda a palavra de Deus. Você não tem virtude se você não tem o Espírito Santo? Por que será que a sombra de Pedro não curava ninguém antes de Pentecostes? Porque ele não carregava a virtude do Senhor ainda. Ele tinha sido comissionado, ordenado, mas a ponto da própria sombra curar, como só os vestidos do Senhor curavam, como só os lenços tirados do corpo de Paulo curavam as pessoas, porque não era Paulo e nem Pedro, eles continuavam os mesmos homens, mas eles tinham fechado a terceira etapa. Eles não ficaram só na santificação. Pedro viveu uma vida de santificação, porque ele era um testemunho de Jeová. A vida inteira ele testificou de Jeová. A vida inteira ele lutou pela santificação, pela conduta correta, a vida correta. Paulo também foi um testemunho de Jeová e viveu uma santificação tremenda. Mas eles não davam frutos
porque a terceira etapa ainda não podia ser acontecida na vida deles. E Pedro conheceu o Senhor Jeová antes dele ser preenchido. Quando ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele ainda era o Pedro natural. Depois dos 10 dias dentro do santuário, o Espírito Santo fechou, caiu sobre eles. Isso hoje dá a impressão de que é para qualquer um, de qualquer jeito. Pedro era uma pessoa comum, os apóstolos, Mateus era uma pessoa comum, João, Tiago, pessoas comuns, entraram num salão, oraram 10 dias, saiu cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é a vida de um judeu sincero? Um israelita sincero? Eu vou te falar que nem se você se esforçasse o máximo que você conseguisse, não passa nem perto, naturalmente falando, de um homem sincero na lei, da conduta. Aquilo era uma santificação, aquilo era uma entrega, e não era um dia, era uma vida. Os judeus eram circuncidados com 8 dias de nascido, cresciam na lei do Senhor. Lembra do jovem rico? Guarda os mandamentos? Sim, Senhor, guarda todos os meus 10 mandamentos. Desde menino eu respeito o Senhor. Eles já vinham. O Senhor Jesus se manifestou como uma nação crente e automaticamente por uma nação incrédula, porque havia já acontecido a organização no meio de Israel. Então havia os incrédulos, mas havia os crentes, os verdadeiros crentes sinceros, que já viviam uma santificação, não de um dia. Nós viemos conhecer o Senhor Jesus agora. Quantos anos atrás? Poucos anos atrás. Aqueles homens nasceram dentro do Evangelho, nasceram dentro da lei, viveram uma vida de respeito, viveram uma vida de um comportamento exemplar. Clamaram pelo Espírito Santo a vida toda deles. A vida toda eles esperaram pelo Messias. Muitos dormiram esperando o Messias e não viu ele. Lembra de Simeão no templo? Ele diz: Senhor, despede teu servo agora. Ele esperou um velho, esperou a vida toda para ver o Senhor. E ele talvez até pensasse que ele não chegasse a ver pela idade que já tinha. Eu creio que Simeão já estava assim, desconfiado, não, talvez eu não chegue a ver o Messias. Minha idade já está avançada. Como muitos outros atrás dele disseram, o Messias está prestes a aparecer, porque as Escrituras afirmam assim. Mas quando ele viu o menino chegando, agora vocês vêm falar, eles ficaram 10 dias no santuário, depois eles no cenáculo, e eles já foram cheios do Espírito Santo. Olha a vida de Simeão, gente. Um velho que viveu a vida entregue para o Senhor. Um velho crente que esperava ver o Salvador dele a vida toda. Ele não ficou aí namoriscando com o mundo, titubeando, será que é mesmo isso? Será que essa é a vida correta? Será que isso é o caminho correto de salvação? Não ficou lá preocupado com as organizações do dia, pregando mais ou menos. Ele sabia que o Senhor exigia uma entrega de coração, não era só uma letra. E quando ele viu o Senhor, ele deu graças ao Senhor. Ele deu graças a Deus. Despede agora o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a nossa salvação, nosso Salvador. Está vendo? Então você vai falar que eles ficaram 10 dias no Senado? Simplesmente pessoas comuns. É como pegar qualquer pessoa e dar rua hoje, mas nós somos
tirados do meio dos gentios. Quem aqui foi circuncidado ao 8º dia? Já era cumprimento da lei. Quem cresceu conhecendo os livros do Velho Testamento todinho? Pegasse um moleque na rua lá em Israel e falou assim: o que você sabe de Isaías? Você ia tomar uma escola. Pegasse um menino, bom, o Senhor Jesus com 12 anos, ele era o Senhor Jesus, lógico, mas você poderia pegar qualquer menino dedicado com 10, 12 anos de idade e falar: o que você me fala de Isaías? Aí você ia ver o que era entendimento das Escrituras. Num menino, porque isso ele ouvia e lia e aprendia desde quando ele começou a entender. Por gente, aprendeu a falar. Ele já estava aprendendo do Senhor. Aí nós vamos falar que eles receberam o Espírito Santo à toa? Isso é só fazer uma oração forte aí que você acha o Espírito Santo. Vem lá do mundo bagunçado, não se engane. A natureza divina, santa do Senhor não entra em templo sujo. Você pode ser crente há 200 anos, mas se você rejeitou, já voltou para trás, porque ninguém fica parado. Quando chega na hora de ser cheio do Espírito Santo, se você rejeitar, você fica sozinho, mas não fica santificado a vida inteira. Logo você começa a ter os mesmos comportamentos disfarçados, então, que tinha quando vivia no mundo. Tá? Então Simeão é um exemplo de que aqueles homens viveram as suas vidas para o Senhor, clamando pelo dia de ser preenchido com a natureza divina. Depois que o Espírito Santo caiu em Pedro, a primeira ordem que Pedro deu: arrependei-vos, todos vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Parece tão simples, né? Ser batizado e já ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, não é simples assim. Não é simples assim. Infelizmente, os ensinadores do Evangelho têm se comprometido por dinheiro e têm enganado as pessoas e não têm falado a verdade para as pessoas, e estão dando para eles um meio evangélico, prometendo o céu com aquele que é aquele péssimo ensinamento do Evangelho. Como eu disse, você está dando o mundo para as pessoas, eles gostam, eles comem dessas coisas do mundo. Só que aí, como ele não preencheu, ele estava santificado, mas não foi preenchido, ele voltou para trás. E como você vai vencer teu adversário? Quem que é o teu adversário? Satanás. Como adversário, vou te falar uma coisa: humanamente falando, você não serve nem para desamarrar a sandália dele, e eu também. Não existe opção, não existe chance de nós lutarmos contra o inimigo com gramática, com letra, com entendimento. Você vai citar a Bíblia para Satanás? Que ignorância, gente. O anjo, o demônio hoje, que um dia esteve do lado do Senhor e conheceu ele pessoalmente, conheceu a palavra de Deus na fonte, literalmente. Você acha que ele tem medo de Bíblia? De ler Escritura para ele? Sabe que Satanás respeita? Sabe o que ele tem temor? O Criador dele. Ali ele tem medo. Ali ele tem temor, porque ele sabe quem é o seu Criador, né? Então, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não tem nada. Na ignorância,
Você até podia usar o nome do Senhor e repreender o inimigo, e repreender uma enfermidade. E o Senhor atentava e ordenava que o inimigo saísse, por causa da tua ignorância. Mas depois do entendimento, depois de ter conhecido, sabido que aquilo era pecado, depois de você ter pedido para largar aquilo, pediu para parar de fumar, pediu para parar de mentir, pediu para parar de adulterar, de cobiçar, pediu para jogar aquela televisão fora e jogou. Agora hoje você está pondo a televisão dentro de casa de novo, cobiçando de novo. Você não está lutando contra o inimigo, você já bandeou para o lado dele. Quem faz isso já passou para o lado do inimigo. Como é que você vai enfrentar um inimigo que você não pega nem beira dele, se você não revestir da armadura de Deus? Agora, como revestir da armadura de Deus, gente? Sendo que a armadura, toda a armadura de Deus é o próprio Deus em você. Quem é verdade? Deus é verdade. Está aqui, ó. Cingir os lombos com a verdade. Só existe uma fonte de verdade, é o Senhor Jesus Cristo. Quem é a justiça? É o Senhor Jesus Cristo. Quem trouxe o Evangelho da paz? As boas novas, o Evangelho é boas novas. As boas novas de paz. Quem trouxe? Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter. Você não pode ser um carregador do Evangelho da paz se você não tem ele dentro de você, né? O escudo da fé. Como você pode ser protegido se você não tem ele na tua frente? Com o teu escudo. Como você vai ter confiança? Porque fé é confiança. Como que eu vou ter confiança no meu Senhor, a ponto disso se transformar num escudo contra todos os dardos inflamados do maligno? Se eu já bandiei para o lado do inimigo, eu rejeitei que ele entrasse em mim, aí eu comecei a voltar, agora eu já minto, não mais ignorante, eu minto por opção. Não, mas isso tem nada a ver, eu preciso falar isso para me livrar daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Então, você não tem escudo também, então você já está perdido, né? Porque os dardos vão pegar. Aí, enfermidade, aí você vê crente de tantos anos aí, enfermidade disso, enfermidade daquilo, enfermidade daquilo outro. Ó, eu não digo que um cristão não pega uma enfermidade, mas ele tem o direito e a autoridade para mandar aquilo embora. A Bíblia não diz, põe a mão sobre o enfermo e ele fica curado? A unção do Senhor não fez para a mulher de fluxo de sangue? As promessas só valeu naquele dia? Hebreus 13:8, então, nós temos que anular das Escrituras, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E hoje? Cadê a unção? Através de quem que a virtude do Senhor está passando para beneficiar pessoas? Sabe por que não está passando? Porque membros e pregadores, na terceira etapa, volta para trás. Quando eles veem a posição que é, como você fica quando você enche do Espírito Santo, eles recuam. Olha aí a situação. Quem gosta de andar com a gente? Quem gosta de sentar e ouvir o Evangelho? Puro Evangelho. O problema está onde? O problema está com as pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e voltaram para trás. E eles não suportam mais o Evangelho, porque para eles não há, Paulo diz, há só uma expectação, uma ardente expectação de juízo. Sabe por que as pessoas não suportam mais ouvir a verdade? Porque a alma deles sente aquela expectação de juízo, porque não há mais sacrifício para aquelas coisas que eles estão fazendo. Eles voltaram para a lama, voltaram para o próprio vômito. Então eles não estão calçando, eles não estão vestindo a armadura de Deus para resistir o inimigo. O que está acontecendo é que as pessoas andam se arrebentando, tentando fazer qualquer coisa, porque eles não têm mais confiança no Senhor. Quando entra numa enfermidade,
fica desesperado atrás desse. Esse é o fulano, o médico aí é o bom, ele cura qualquer coisa. Sabe por que as pessoas estão assim? Porque eles não confiam mais no Senhor. Perdeu o contato. Eles rejeitaram o Senhor. Paulo diz, não há mais condições para eles. Eles pisaram naquilo que um dia eles pediram para ser purificado. Pisaram no sangue. Muitas e muitas pessoas, muitos e muitos crentes voltaram para essa situação que Paulo fala aqui. E não sabem. Tanto que eles não têm confiança em uma enfermidade, eles correm atrás do especialista, vai em Rio Preto, vai em São Paulo, vai não sei não, mas não vai até o Senhor Jesus Cristo. Mas e assim, como que é que vai até o Senhor Jesus Cristo? Onde você quiser, dentro do teu quarto, ali atrás, encosta um pouquinho ali, fala com ele. Andando na rua, com o olho aberto mesmo, está precisando de uma audiência com o Senhor. Ele é o único que atende todos sem marcar hora. Nunca, ele disse, não tem como vir a mim, não lançarei fora. Qualquer um que vem a mim, não vou recusar. Mas as pessoas têm coragem de pedir uma audiência para o Senhor? Não, eles rejeitaram. Voltaram para o mundo. Na hora da enfermidade é o doutor fulano, na hora da dificuldade é o irmão, é o fulano, é o homem rico que tem um dinheiro para emprestar, é o banco que vai me livrar agora. Eu vou pegar um empréstimo lá e vou me livrar disso. E não analisa por que está naquela situação. Isso é um espírito sedutor que engana. Por que eu estou nessa situação? Se ele conseguisse puxar a fita para trás, veria onde ele tinha errado. E em vez de ele tentar remediar aqui, volta e conserta aquilo lá. Consertando lá, aqui vai dar certo também. Não conserta lá, vai pegar dinheiro hoje, vai pegar dinheiro amanhã, vai ter que correr atrás de um hoje, depois da manhã e assim vai. É uma bola de neve. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que tem? Onde o capacete vai? Na cabeça. Na cabeça é onde você tem a tua consciência, onde você tem a tua confiança, onde você tem o entendimento que te dá a confiança. Capacete da salvação. Você sabe o que eu já ouvi muitos crentes da mensagem dizer? Se eu ficar para ser uma vigilância já está bom. Isso só prova que ele não tem capacete da salvação. Ele tem confiança na salvação dele. Porque ele não tem o escudo da fé, ele não tem os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça. Ele não tem Deus dentro dele. Uma pessoa que espera no pior, ele não tem Deus dentro dele. Ele não tem o Espírito Santo. Ele vai ficar mesmo, tem certeza. Ele está com o sentimento certinho, ele não vai no arrebatamento. Quem estiver esperando no pior, porque não tem confiança em Deus. Quem não tem confiança em Deus, porque não tem Deus. Você não confia numa pessoa que você não tem experiência. E você só passa a ter experiência com o Senhor quando você deixa Ele vir para você. Quando você rejeitar Ele, você nunca terá experiência com o Senhor. Por isso, crentes estão do jeito que estão, preocupados com tudo quanto é coisa do mundo. Mas entregar suas vidas, não. Isso não dá agora. Tomai também o capacete da salvação, não dá para ele pôr o capacete da salvação, porque as outras coisas ele também não tem. Ele não tem fé, ele não tem justiça, ele não tem verdade. Ele não tem nada, então não vai ter salvação. Como? Como que vai ter confiança de salvação? E depois o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, não tem nem lógica de falar de uma pessoa que não tem nada disso aqui atrás e empunhar a palavra de Deus para ir contra o inimigo, né? O inimigo vai rir na cara dele. Bom, eles já não fazem isso. Você pode ver que as pessoas não têm ousadia. Os crentes, do modo geral, tanto fazem a mensagem ou não tem mais ousadia.
Eles não têm coragem de encarar o inimigo. De jeito nenhum. Vem o inimigo na boca do... Agora o profeta diz, quando você toma uma posição ao lado da palavra de Deus, Satanás aponta todos os seus rifles com seu bando para você. Que jeito? Ele vai ter uma arma lá espiritual para atirar em mim? Não, gente. Ele vem na boca da tua filha com um dardo inflamado. Você não resiste, porque você não dá conta de empunhar essa espada. Vem na boca do filho, vem na boca da mulher, vem na boca da agente da saúde, vem na boca do vizinho, vem na boca do pai, de mãe, de irmão. Ele é um espírito, se ele não tiver vaso, ele não pode fazer nada, ele não tem como trazer, nem tacar o dardo dele. Como é que ele taca o dardo dele? Com a boca, lançando o que? Dúvida, temor, medo. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, no parágrafo 43, se eu não estiver enganado, deixa eu ver, 44, é no 20, esse aqui, 44, parece que é. Vamos ver se é aqui. Então, quando um exército está se preparando para a batalha, primeiro tem que estabelecer, tem que selecionar os seus soldados, e este tem que estar vestido para o combate. Aí, vestido. Sem isso aqui, você não sai para a batalha. É entrar e morrer. Por isso que nós não estamos tendo muitos guerreiros. Você não vê muita gente falando e tomando posição ao lado da palavra, porque eles estão desprovidos da armadura de Deus. Então eles não são soldados. Eles não são nada, né? Porque se você não é um soldado de Deus, você não é nada. Um filho é um soldado de Deus. Vestidos para o combate. E têm que estar treinados para o combate. E eu creio que agora, como que se treina hoje? Como é que eu vou treinar para ser um soldado de Cristo? Sabe como é que treina? Quando o demônio entra na boca do teu filho ou da tua filha e vem te desafiar na palavra de Deus. Filhos hoje mandam dentro de casa. Sabe como é que você exercita isso? Tomando a palavra de Deus, empunhando a palavra de Deus, que é a espada, usando da autoridade que o Senhor te deu, porque Ele é o cabeça da casa. Dizer, aqui não, ninguém manda. Isso não usa dentro da minha casa. Essa roupa você não põe dentro da minha casa. O irmão Brana falou para o Billy uma vez, se você for andar desse jeito, você não fica mais dentro da minha casa. Ele foi morar com a avó dele. Posição. É assim que você exercita, é assim que você treina. Pegando a espada e usando ela, que é a palavra de Deus. Com essa roupa você não fica dentro da minha casa. Você quer uma televisão? O dia que você casar, você põe uma televisão dentro da tua casa. Dentro da minha casa não. Porque você peca contra Deus, prevaricando a favor do filho. A Bíblia diz que o cúmplice paga junto com quem pratica. Se você permite, você é culpado também. E o Senhor vai cobrar isso de você. E quando você quebra a palavra de Deus, isso é uma sujeira que está impedindo a santificação fechar o quarto. Você ficar totalmente limpo para ser preenchido. O Senhor Jesus vem e você fica aí, enroscado, com filho, com filha, com marido, com mulher, com irmão, seja lá quem for. Então, quando você treina, quando você toma a palavra de Deus e aplica para filhos, para parentes, para pai, para mãe, para todo mundo, empunha ela. Mas tem gente que não tem coragem, comprometeu demais, não pode pegar a palavra de Deus. Pregar só alguma coisinha, bobeirinha, que não é bobeira, é a palavra de Deus, mas alguma coisinha que não afeta nada, não mexe com ninguém, só falar de salvação, todo mundo está salvo, todo mundo está salvo. Tá? Treinado para o combate. Eu creio que a maior batalha que jamais se tem pelejado, agora mesmo, está pronta a se processar. Eu creio que Deus tem estado selecionando os seus soldados. Creio que os tem estado vestidos e treinando à frente da batalha.
está fixada e tudo está pronto para o começo. Esta primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer. Você viu contra quem é? Lúcifer. Então não tenta me citar a escritura para ele, não. Ele conhece mais do que você. Esta primeira batalha foi no céu. Então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Pecado é incredulidade, descrita a palavra. Primeiro foi descrita lá em cima. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Logo a batalha que antes foi entre arcanjos chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. O que Deus criou para si mesmo. Satanás veio para destruir esse era seu propósito, a destruição. Logo a batalha começou aqui sobre a terra e começou em nós e tem estado rugindo desde então. Começou em nós aonde? Em nossos pensamentos. Aqui começa a batalha, dentro dos nossos pensamentos. Aqui é a porta de entrada, aonde você dá lá para o diabo ou rejeita ele, porque ele vem aqui para descer aqui, oferece aqui para descer no coração. Se você não conhece, não é armado, não é treinado, todo dia você dá lá para o inimigo, e para você é uma derrota. Então, se nós não demos, rejeitamos o Espírito Santo e voltamos para trás, e voltamos a praticar as mesmas coisas que praticávamos antes, nós pisamos naquilo que nós declaramos ser bom e declaramos o que era errado. Quando você volta, você não pode mais tomar a armadura de Deus, porque você está do lado do inimigo, praticando as coisas do inimigo, vivendo como o inimigo. Então você não pode tomar a armadura de Deus. Você nunca vai vencer o inimigo. Vai viver no meio da sujeira, vai viver no meio do gentio, sofrendo as mesmas coisas, as mesmas doenças, as mesmas tragédias, com os filhos, vendo as suas filhas partirem para o mundo, entrar na fornicação, na prostituição, os filhos entrarem nas drogas, porque rejeitou o Espírito Santo e sua palavra, e o que resta é só o pecado para essa família. Então não vamos fazer isso. Vamos observar que posição que nós tomamos. Vamos ver se nós estamos rejeitando a palavra de Deus, o Espírito Santo. Porque senão nós não somos nada. Soldados de Cristo? Não somos. Toda a armadura de Deus, sem o Espírito Santo, ela não existe. Nós estamos enganados. Enganados, sofrendo no mundo e tentando buscar remédios, socorros, do mesmo jeito que os mundanos fazem, atrás de homens e médicos e bancos e tantas coisas, e não buscando socorro no Senhor. As pessoas não têm mais coragem de aproximar do Senhor para pedir as coisas. Pede da boca para fora: oh meu Deus, ajuda nesse negócio. Isso é jeito de falar com o Pai? Cadê a intimidade? Cadê o respeito? Então vamos abrir nossos corações para o Senhor Jesus Cristo, né? E não rejeitá-lo. Rejeitá-lo é morte, é voltar para trás, é ficar no mundo. Tomem cuidado. Amém? Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa esclarecer isso mais em nosso coração, né? Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Guia-nos e nos ajuda, Senhor, a não te rejeitar e aceitá-lo em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus.